Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente está fazendo uma transmissão diferente, porque a gente não tem culto presencial. Nós estamos aproveitando esse momento para fazer uma transmissão só online, porque a gente está com uma pequena reforma na igreja. Espero que todo mundo tire o máximo de aproveitamento possível do nosso tempo aqui e, obviamente, da série que a gente está tratando. A gente começou já há alguns domingos atrás falando sobre Recalculando a Rota, que é a nossa série agora. É importante que a gente entenda que todos nós somos desafiados pelo Senhor para que a gente recomece ou retome o caminho se a gente desviou, se a gente saiu fora, se a gente não está perseguindo aquele caminho que Ele traçou para a gente. Antes da gente prosseguir, eu queria lembrar da nossa missão, que nós existimos para que todo morador do Distrito Federal, cada pessoa do mundo, compreenda o Evangelho. Todos somos responsáveis pela missão de falar da graça de Jesus para todas as pessoas do planeta. Ou a gente indo, ou apoiando quem vai para algum lugar que a gente não alcança, mas assumindo a responsabilidade de fazer discípulos de Jesus onde nós estamos. Antes da gente, de fato, começar a nossa mensagem de hoje, eu queria fazer uma pequena oração, pedindo a Deus que Ele nos ilumine a mente, para que a gente tenha o melhor entendimento possível e realmente possa sair desse momento com mais conhecimento de Jesus e com muito mais oportunidades de crescer para fazer a vontade dEle. Então vamos orar, tá bom? Pai eterno, pedimos a Tua boa mão e graça para que a gente aprenda mais do Senhor e a gente tenha aproveitamento nesse momento. E que todos que têm acesso a essa mensagem possam contribuir com a vontade do Senhor em fazer outros conhecedores do Teu Evangelho. Nos abençoe para que tudo isso aconteça. O nosso crescimento, o nosso benefício, mas também para benefício de outras pessoas, para que todos venham a conhecer o Teu nome. No nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Então, só quero recapitular de que a gente começou a nossa série de mensagens falando sobre momentos para verificação de rota. Estamos falando agora a respeito de paradas de abastecimento. Já falamos algumas vezes a respeito desses abastecimentos, dessas paradas, né? De que Jesus é o nosso principal combustível, quer dizer, o nosso combustível. De que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, você acompanhe, veja, reveja as mensagens que nós já postamos aqui nesse mesmo canal. A gente tem associado tudo nessa série a questões relacionadas a questões espirituais, mas hoje eu quero falar basicamente sobre um tipo de necessidade física que nós temos, que também diz respeito a abastecimento. Quando alguém fala de que nem um saco vazio consegue parar em pé, ele acerta dizendo, por conta da observação que faz, de que, de fato, a gente precisa estar cheio, né? Até mesmo o saco precisa estar cheio para poder ficar em pé. E é claro que a gente precisa entender também de que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo físico. E é isso que a gente vai dar uma atenção especial hoje. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para São Paulo, quando eu não tinha condição quase que nenhuma de condições financeiras, né? E aí, fazendo uma jornada, imagina, uma viagem, que é o que a gente está tratando esse tempo todo, sem condições de abastecer o meu corpo. Saindo de Brasília, imagina, na verdade eu tinha o equivalente talvez a uns R$ 5 de sobra do custo de toda a viagem, né? Brasília, São Paulo, Atibaia, Atibaia Seminário. Saí de casa por volta daqui do Brasil às 16 horas, eu só chegava lá no outro dia por volta das 2 horas da tarde e esperava o jantar às 18 horas. Então saí com o equivalente de R$ 5, né? E era tão pouco que eu acabei chegando com esses R$ 5 no bolso lá em Atibaia. Aí você imagina, né? Não é fácil, não dava para fazer muita coisa depois disso. No final daquele dia, não dava para fazer alguma coisa muito importante, né? Porque realmente eu estava sem condição física para fazer alguma coisa a mais. Precisamos cuidar do corpo, obviamente. Eu lembro que quando eu era adolescente também, eu vinha com
com uma pessoa, um conhecido meu que estava trabalhando em Goiânia, trabalhou alguns dias lá, 2 ou 3 dias, e a gente ele decidiu vir para Brasília bem noite, por volta de 1 hora da madrugada a gente saiu de lá. Mas por volta das 2 horas, 2h30, não me lembro bem, e era uma estrada muito ruim naquela época, era mão dupla, ele dirigindo uma Kombi, só que dormiu no volante, por tanto cansaço, por realmente estar bem estafado e cansado. Dormiu no volante, bateu na traseira de um caminhão carregado de tijolo, quase que a gente morreu. Imagina que coisa mais ruim, né? Por conta, obviamente, do cansaço. Não estava pronto para dirigir e pegar a estrada, claro, né, que não. Eu lembro também de um conhecido meu, por conta de muito excesso de trabalho missionário inclusive, ele teve uma convulsão. E aí a convulsão não era nada no seu cérebro, não é nada, nenhum problema nesse sentido, né, grave, mas era por conta de estar estafado, muito cansado. Também lembro de um colega meu do seminário, jovem, ele era até o nosso goleiro da turma, nos campeonatos que a gente participava. Ele passou 3 dias, se eu não me engano, 3 dias sentindo algumas dores, na verdade, desconfortos do lado esquerdo dele, no braço, né, um pouco de dor no peito, mas era só desconforto, algo que dava para passar muito bem. O problema é que no terceiro dia ele teve um ataque cardíaco fulminante. Ele deixou uma esposa jovem e uma filhinha de colo. Eu lembro de um professor meu também que dizia: se você quer ir longe, cuide bem da sua saúde. E eu, nesse momento hoje, nessa nossa série, na mensagem dessa série, eu não quero que a gente supervalorize o nosso corpo. Eu não quero que a gente fique naquela de entrar na vibe de ficar se preservando. Pelo contrário, é para a gente trabalhar. Mas se de fato a gente entende que o que a gente tem para fazer é importante, a gente precisa cuidar para a gente ir mais longe, cuidar do nosso corpo para ir mais longe. A gente precisa colocar dentro do nosso projeto, da jornada, da nossa missão, também o cuidar do nosso físico como parte das nossas necessidades. É importante que a gente entenda isso. Hoje a gente vai refletir num texto que Jesus nos apresenta muito seriamente, muito fortemente a nossa necessidade de pensar um pouco melhor sobre isso. Marcos capítulo 6, e o texto que eu queria que a gente pensasse é a partir do verso 30, tá bem? E o texto começa dizendo assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Voltaram e relataram a Jesus o que tinha acontecido. Voltaram de onde? Né? Os apóstolos de Jesus tinham sido encarregados por Jesus em uma missão bem importante, bem grande. Eles deveriam ir pelas aldeias. Os versículos anteriores, o capítulo anterior também fala isso. Eles deveriam ir pelas aldeias para pregar o Evangelho, para fazer curas conforme a necessidade das pessoas, para expulsar demônios. E eles não poderiam levar nada, nem dinheiro e nem comida. É interessante. Eles tinham que se hospedar nas casas que as pessoas ofereciam. E até mesmo aquelas aldeias que não queriam recebê-los, Jesus falou que eles tinham que bater o pó da sandália dos pés deles, porque no juízo final haveria menos rigor, quer dizer, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas daquelas cidades, ou casas também que não queriam recebê-los. Olha que Jesus, ao enviá-los nessa jornada, Jesus falou assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Isso quer dizer, vai ter sofrimento, vai ter prisões, vocês vão ser presos, vocês vão ser maltratados. E é interessante que depois que Jesus deu as ordens para eles, o texto de Marcos mesmo fala de que eles saíram e pregavam ao povo para que se arrependesse. Expeliam demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo esses enfermos com óleo para serem curados. Interessante que antes deles voltarem até Jesus, foram com toda essas ordens de Jesus e com a segurança, com a obediência, obviamente, às palavras de Jesus, muitas pessoas ficaram sabendo do sucesso dessa jornada, de que realmente as coisas estavam acontecendo, muitos milagres, muitas curas, as pessoas estavam se convertendo. E aí Herodes
que era o comandante, era o chefe, era uma espécie de rei ali em Jerusalém, em todo Israel, na verdade, ele ficou sabendo disso tudo e ficou inflamado por conta do seu próprio orgulho, por conta da sua esposa Herodias, e ele mandou matar João Batista, que já tinha sido preso por João Batista ser um profeta que tinha condenado a situação do casamento de Herodes com Herodias. E João Batista tinha sido morto por Herodes e era aquele que era, a gente já sabia disso, a gente já sabe disso, que era o precursor de Jesus. Então, embora tivesse aquele sucesso muito grande com relação à missão que Jesus tinha encarregado aos seus discípulos naquele momento, a gente percebe que a situação para os discípulos de Jesus era crítica, porque já estavam matando aqueles que estavam apontando Jesus como Salvador, né? E olha só, mataram um profeta, uma das pessoas mais conhecidas naquela época, que era João Batista. E o versículo 30 mostra claramente a respeito disso. Voltaram os apóstolos dessa situação e voltaram numa crise, certamente, política, uma crise contra os discípulos de Jesus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Feito e ensinado. Eles, então, relataram para Jesus, falando a respeito de que eles tinham feito muitas coisas. O texto também anterior fala acerca disso, né? E aqui diz que eles realizaram todas essas coisas com a autoridade de Jesus, mas também ensinaram sobre Jesus. Algumas verdades a gente pode apontar nesse versículo 30 aqui. Uma das principais mesmo é de que as crises ajudam no nosso crescimento. Todo esse cenário de crise contra os discípulos também é uma expectativa de que a gente tem autoridade de ir adiante no nome de Jesus. Por outro lado, tem outro ensino que é obedecer a Jesus, está diretamente relacionado a depender dele. Os discípulos saíram pela autoridade de Jesus sem levar nem dinheiro nem comida. Eles não levaram mantimentos, não levaram nada e passaram um tempo cumprindo com essa ordem de Jesus de fazer discípulos, tanto com o vigor deles de fazerem, de realizarem muitas coisas, mas principalmente ensinando, falando acerca de que a salvação tinha chegado para todo o povo. E essa salvação era a pessoa de Jesus. Então, é importante que a gente entenda isso. Mas é importante também que a gente associe esse fato de fazer e ensinar. É o testemunho ligado à mensagem, a falar, né? Nenhum testemunho, que é outra lição que a gente tira disso aqui, é suficiente para o entendimento do Evangelho. Olha só, nenhum testemunho é suficiente para o entendimento do Evangelho. Por que isso? Porque o testemunho, ele não fala. A Bíblia diz claramente de que as pessoas têm fé pelo ouvir. Então, por quê? A fé vem pelo ouvir e não pelo ver. No emergência, claro, a gente já sabe disso, né? É melhor o ensino, porque não vai dar tempo das pessoas verem o nosso testemunho. Mas é importante a gente entender de que o testemunho ajuda na mensagem, mas a mensagem é o principal. O testemunho colabora. Então, se eu for uma boa pessoa, onde eu estiver, se eu for um bom cidadão, se eu for um bom empregado, um bom estudante, um bom marido, uma boa parte da família, um bom vizinho, isso não ajuda tudo. Isso colabora, mas não é o todo. Não ajuda para que as pessoas, quer dizer, entendam o Evangelho por completo. Ajuda para que as pessoas ganhem, obviamente, ou a gente ganhe autoridade para poder falar da graça de Jesus. E a graça de Jesus é aquela que a gente já sabe, que é o presente que Deus nos deu para que a gente, entendendo de fato que somos pecadores, podemos compreender também de que não merecemos o céu, a nossa direção está sendo o inferno, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nos dá a salvação de graça, não por obras que a gente faça, é pela obra de Jesus que foi feita lá na cruz. Então eu preciso entender de que eu não posso me salvar e devo depender de Jesus como meu Salvador.
Agora, o versículo 31 também nos ajuda a entender melhor essa questão toda, que é a nossa parte, ou ápice da nossa mensagem dentro dessa série sobre Recalculando a Rota. Veja só, o versículo 31 fala assim: e Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, quando Jesus fala bem assim, né, que quando Jesus começa falando, o texto do versículo 31 fala assim, né, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. A ordem que Jesus está dando aqui, como a gente já sabe pelo texto, é um imperativo. Significa basicamente, venham agora. Venham agora. Jesus entendeu que o que eles realizaram foi muito grande, mas eles estavam exaustos, não tinha nem tempo para comer, por conta da grande quantidade de pessoas que estavam necessitadas e estavam, obviamente, pedindo o socorro deles. Mas Jesus fala aqui, vinde repousar, mostrando exatamente a necessidade que as pessoas têm de descanso. Repouso a fim de recuperar as energias. É a palavra que está sendo usada aqui. Repousar um pouco. Um pouco. Também dá a ideia de que esse repouso é limitado. Limitado até que seja suficiente para reparar as energias. Isso nos diz, obviamente, duas coisas também. Jesus não quer que a gente viva descansando, porque a gente tem um trabalho para fazer. E outra lição que tira disso aqui é de que quem sabe, quem tem o que fazer, compreende claramente de que não pode parar, não pode demorar, embora tenha que descansar. E isso tem a ver com a nossa vida mesmo. Quando a gente tem alguns projetos, a gente fica muito animado, e aí muitas vezes, quando a gente percebe que tem um algo para alcançar e quer alcançar, muitas vezes a gente não percebe que a gente está se gastando muito. E talvez a gente não chegue onde a gente deveria chegar, com a qualidade de vida que a gente gostaria de ter, justamente porque a gente abusou demais, julgando de que a gente não precisa de descanso e nem de se alimentar direito. E aí, outra expressão que está falando aqui, a parte, ou separado, separado. Por que separado? Porque nem sempre, pertinho do nosso trabalho, a gente consegue realmente descansar, a gente não consegue recarregar as energias. Por isso que é importante a gente, nós, eu, você, sabermos que precisamos muitas vezes ficar separado mesmo, para que a gente descanse. Às vezes até evitar algumas coisas. Embora eu esteja falando aqui, e quero falar para você, e estou falando para mim mesmo, de que muitas vezes a gente está cansado, e está cansado mesmo, de fazer coisas para a nossa própria vida, para os nossos próprios interesses, que não vão gerar satisfação para a nossa alma. Mas se a gente estiver linkado diretamente e ligado com a mensagem do Evangelho, fazendo a vontade de Jesus, procurando de fato fazer aquilo que é a nossa missão, a gente vai cansar também, é claro. Mas aí, de fato, a gente merece um bom descanso. Na verdade, um descanso suficiente para a gente recuperar as energias. Agora, tem gente que vive para si, é claro que vai morrer sem ter realizado aquilo que deveria realizar. Tem muita gente que vive no trabalho, e às vezes quer descansar do trabalho, mas não está realizando nada de importante para a vida das pessoas, nem para si próprio. Talvez está ganhando dinheiro, mas não está cumprindo com o seu propósito aqui na Terra. Talvez esteja sem realização, talvez esteja frustrado com a vida, talvez esteja cansado, sobrecarregado, como a gente já viu algumas mensagens atrás, porque ela própria, né, não consegue. Na verdade, a mensagem da semana passada, né, porque ela própria não consegue entender claramente de que está vivendo para si. E viver para si realmente é um problema que não traz, que a gente não se sente tão realizado. Embora o mundo diga algumas coisas, separado disso, ou diferente disso, mas essa é a real. A real é de que se a gente vive para Deus, a gente pode ter satisfação interior. Mas se a gente vive para si, se a gente vive para nós mesmos, se você vive para você mesmo, para si mesmo, você certamente não vai se sentir realizado da maneira que deveria se sentir realizado, da maneira que você gostaria de ficar realizado. Então aqui está dizendo claramente, a parte, separado, porque a gente precisa descansar o suficiente.
e descansar ao lado do trabalho, descansar ao lado do problema, a gente não consegue descansar. É igual a mãe que fica com a criança, mãe com um bebezinho muito pequeno, que tem que dar de mamar algumas vezes à noite, e aí ela já acostuma mal a própria criança, né, de ficar com ela ao lado o tempo todo. Não vai conseguir descansar direito. A própria criança não vai conseguir aprender e nem ter a disciplina, né, de chamar a mãe na hora da necessidade, mas vai chamar o tempo todo e vai esgotar por conta de estar tentando recuperar do seu descanso com a criança no braço ou no colo. É interessante que Jesus completa esse negócio aqui, essa verdade, dizendo que precisa, que a gente, claro, né, vem de repousar um pouco, falando dos discípulos não cansados, dos apóstolos, mas a parte num lugar deserto, num lugar onde não há ocupação que canse a gente. Muitas vezes a gente sai de férias, mas sai de férias para a gente cansar de outra coisa, né? Embora isso possa nos descansar mentalmente, mas o texto está falando que a gente precisa recarregar as baterias, recarregar as energias. E a gente precisa tomar de conta disso. Embora a gente possa ir para cansar de alguma coisa boa, a gente tem que tomar cuidado mesmo para que a gente, na volta das nossas férias, a gente já volte cansado, porque se envolveu com alguma coisa que não deveria. É aquela pessoa que descansa para fazer alguma coisa que vai cansar mais do que o seu próprio dia a dia. Nas minhas férias eu vou construir alguma coisa, vou construir um carro, vou construir um quarto, né? Vou fazer alguma coisa que eu sei que preciso fazer, ao invés da gente mesmo descansar realmente. Às vezes ficar à toa, muitas vezes aquele ócio criativo, muitas vezes a gente não quer achar que aquilo é importante. Mas é importante também a gente entender de que Deus quer que a gente tenha as energias recuperadas, senão a gente começa a fazer coisas sem qualidade. A gente não é um profissional tão bom quando vive cansado. A gente não é um cristão que deveria se aplicar em algumas coisas se a gente está realmente esgotado. Então vale a pena a gente se colocar numa situação de descanso, como Deus obviamente quer que a gente descanse. Num lugar deserto, a palavra aqui é ermo, onde não há uma outra ocupação que venha a me cansar. Precisamos de descanso, sim. Mas lembrando, um descanso limitado, porque muitas vezes a pessoa quer viver de descanso, nem trabalha, ou não trabalha para aquilo que é correto. E aí ela fica imaginando de que a vida deveria ser só descanso. Não, a Bíblia fala muito claramente de que o lugar do nosso descanso não é aqui. Esse descanso que as pessoas muitas vezes, talvez eu e talvez você, queira, eu quero ficar à toa. Tem muita gente que pensa assim, quando eu me aposentar, eu vou ficar à toa mesmo, não tenho nada, não vou querer fazer nada. É quando a pessoa começa a entrar em declínio e morre muito cedo, nem consegue usufruir mesmo da sua aposentadoria. Então vale a pena a gente entender tudo isso, porque Deus quer que a gente descanse, para que a gente vá mais longe fazendo aquilo que deve ser feito e com qualidade. E logo depois diz aqui, né, que eles não tinham tempo nem para comer, nem para comer. Olha só, lembra que Jesus falou de que nem só de pão viverá o homem? Isso implica de que a gente sabe que o pão faz parte do que precisamos. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Embora a gente possa viver de fato com a palavra do Senhor sobre a nossa vida, pelo milagre, a gente sabe disso, mas é natural, o normal é de que a gente precise se alimentar, de que nós precisamos nos alimentar. E o texto diz aqui que eles não estavam tendo tempo nem de se alimentar, nem de comer direito. Qual é a consequência disso? A situação é que vão adoecer, iriam deixar de fazer aquilo que deveriam fazer. Então, a gente imagina uma situação, se a gente morasse num lugar, né, se de repente a gente caísse numa ilha e ficasse ali, tem um médico, tem algum outro profissional muito importante na nossa vida, e essa pessoa começa a cuidar de todo mundo e não tem descanso, daqui a pouco a gente perde aquele que poderia dar qualidade de vida para todo mundo, porque ele próprio não tomou de conta da sua própria vida. Mas é importante a gente saber isso, de que nós precisamos cuidar. Aqui está dizendo basicamente duas das grandes realidades que necessitamos para a nossa vida. Esse é o abastecimento que precisamos
conforme nossa série agora, nossas paradas de abastecimento. A gente já tem falado sobre isso. Alimento e descanso. Alimento e descanso, descanso e alimento. Já o texto seguinte, né, versículo 33, a gente pode até voltar aqui, porque eu não terminei, né, falando aqui de que eles não tinham tempo de comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. A ideia do texto aqui é aqueles que surgiam e desapareciam, ou desaparecia e surgia, né? Quer dizer, não dava tempo mesmo deles se alimentarem direito, nem descansar, por conta de sempre ter gente. Ah, resolvi o problema, mas tinha outra pessoa logo de imediato. Resolvi o problema, tinha pessoas aparecendo o tempo todo. Brotava gente de tudo quanto é lugar. Versículo 32, aí diz que então, mediante a ordem de Jesus, foram sós no barco para um lugar solitário, que é um lugar ermo, um lugar deserto, igual Jesus tinha proposto ali. Versículo 33 diz, muitos, porém, olha só, porém, mostrando um contraponto do que tinha acontecido, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Chegaram antes deles. Eles foram de barco, obviamente, esse pessoal foi a pé, eles subiram para onde eles iam, certamente nem todo mundo tinha barco, foram a pé, sei lá quantas horas nessa caminhada, chegaram antes porque eles tinham parado para descansar em algum lugar. Não sei se numa ilhota, provável, né? Mas aqui diz que eles indo a pé chegaram antes porque estavam obviamente carecendo e queriam ainda serem atendidos pelos apóstolos. Então, você pode perceber, né, que tudo isso aqui demonstra claramente de que eles deveriam de descanso mesmo, porque a situação era muito grave. Era muito grave. Eles queriam, todo mundo queria a atenção, queria cura, queria, obviamente, entender um pouco mais do que estava acontecendo ali. Tinha muita gente curiosa, certamente, mas todos estavam, ao mesmo tempo que recebendo curas, também estavam ouvindo do Evangelho. Versículo 34 diz assim, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Versículo 34 mostra exatamente como é que Jesus estava enxergando tudo isso. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus não ficou chateado com aquela demanda tão grande. Foi compadecido daquelas pessoas. E aí o texto diz aqui que Jesus teve um sentimento, aqui está falando de que Jesus se compadeceu deles. A ideia aqui é do estômago que está revolvendo, né? Por conta de Jesus estar entendendo a situação daquelas pessoas. Me lembro uma vez que eu fui no sepultamento de um conhecido, né? Tinha alguns conhecidos ali, e a gente sabe como que é essa questão de sepultamento. Tristeza mesmo. Mas sabe, o que mais me deixou impactado era a grande tristeza das pessoas que estavam ali. Talvez eu não tenha visto um sepultamento com tanta gente tão abalada emocionalmente, tão para baixo, pessoas chorando alto. Aquilo realmente me impactou. Me deu assim essa sensação, né? Porque, puxa vida, é tão ruim não ter esperança de vida eterna. É tão ruim a gente não saber que Deus está no controle de tudo, de que Deus tem um propósito em todas as coisas da vida. E aí mostra exatamente, né? Para mim, eu vi um pouco do que Jesus falou. Pareciam como ovelhas que não têm pastor. Isso quer dizer, sem alimento. Sem pastor é sem um alimento adequado. Porque a ovelha não sabe procurar alimento necessário, o mais importante. Ovelha é meio cega, ovelha é um animal muito burro, né? Não consegue se cuidar sozinho. Ovelha que não tem pastor, nem só se alimenta, nem só não se alimenta direito, como também não consegue se limpar dos carrapichos. Tem muita gente que quer ser tratado como ovelha,
e até exige, né? E aí às vezes o pastor vai e se aproxima e quer muitas vezes tirar os carrapichos, a pessoa não quer, ela não permite. Mas parte do cuidado de um pastor é tirar os carrapichos também da ovelha. Então, o Salmo 23 fala muito bem a respeito disso. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará também é limpeza de carrapichos. Muitas vezes a gente pensa, nada me faltará, a gente pensa, puxa vida, eu vou ter todas as coisas. Não, é da perspectiva de uma ovelha. O que uma ovelha precisa? Precisa de pasto, precisa de limpeza, precisa de abrigo. Então, a gente pode ter certeza de que isso não vai nos faltar. O salmista, quando fala isso, ele também está falando de que, de fato, aquele mesmo Deus, que é o dele, é o nosso Deus, é o meu Deus também, é o seu Deus, se você entregou a sua vida para Jesus salvar. Então, muitas vezes a gente passa dificuldades e a gente não consegue perceber que tem muitas pessoas passando mais dificuldades e a gente, no nosso mundinho, não repara que tem muita gente que sofre muito mais do que a gente porque são ovelhas que não têm pastor. Ou agem como ovelhas que não têm pastor. E o texto aqui deixa claro para a gente algo muito importante que Jesus nos ensina, porque ele falou, passou a ensinar muitas coisas. Só quem está ligado à sua missão tem a mesma atitude de Jesus, de olhando para a necessidade das pessoas, passa a ensiná-las. Por quê? Precisam de ensino, porque é o conhecimento da verdade que vai libertar as pessoas. É o conhecimento da verdade que vai ajudar as pessoas a buscarem um alimento mais adequado. Porque a gente não está falando de animal, está falando de gente. Precisa pensar, precisa raciocinar, precisa juntar dados, precisa compreender, precisa ter fé. Ter fé. E é o ensino que a pessoa, é com a palavra que a pessoa tem fé. Ela aprende, ela entende, e aí deposita sua confiança em Jesus como seu Salvador, mas também como aquele que vai levar a vida, vai caminhar confiando em Jesus. E aqui também mostra muitas coisas para a gente, principalmente aquilo da gente de fato depender de Jesus quando pode ser difícil de confiar em Jesus. Agora eu queria que a gente fosse para as nossas considerações, né, finais. Queria que você e eu o Evangelho é a pessoa de Jesus. E o que é o Evangelho? O Evangelho, a Bíblia mesmo diz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente já sabe disso. Começa nisso, não pode negligenciar isso. Mas associado a essa verdade, a gente precisa entender a segunda verdade, o segundo ponto dessas considerações que o texto também está falando. Pão e descanso. Ora, pão e descanso está associado, de fato, ao ensino. Então, o que eles ofereciam para todo mundo ali? E Jesus ofereceu e obrigou aos seus apóstolos, né? Era pão e descanso. Então, a mensagem que Jesus estava dando através daqueles homens era o Evangelho, e Jesus estava oferecendo para aqueles homens a necessidade, mostrando a necessidade, com o ensino para eles também, de que eles precisavam ter as suas energias restabelecidas e precisavam se alimentar bem e precisavam descansar bem. Então vale a pena a gente entender isso, de que o Evangelho de Jesus também implica a gente oferecer pão e descanso para as pessoas. Mas é importante que a gente entenda que se eu, de fato, compreendo a missão que eu tenho, eu preciso me alimentar bem e preciso descansar bem. Mas agora tem algo que é importante a gente entender, que é o terceiro ponto aqui desse alimento, que também faz parte do combustível que nós precisamos para caminhar bem para irmos bem nessa jornada e, quem sabe, recalcular nossa rota agora, que é viver o propósito de Deus na nossa vida. Imagina, o propósito de Deus que tanto nós necessitamos, que você necessita, que eu necessito, muitas vezes a gente não lembra disso. Talvez a gente fique imaginando assim,
eu posso me gastar aqui, eu sou cristão, mas aí a pessoa começa a declinar na vida espiritual, declinar nos sentimentos, nas emoções, porque ela não tem um propósito nobre. O propósito que ela tem é satisfazer apenas os desejos do seu próprio coração. É apenas viver para si. É aquele negócio do eu, meu e mim. É tudo aquilo que muitas vezes a gente quer viver, mas já sabe antecipadamente de que a gente não vai ter satisfação, realização interior, não vai ter satisfação de alma. Então eu convoco você a pensar nessas coisas. A gente precisa fazer uma parada de abastecimento, principalmente no que diz respeito a Jesus, o alimento. Com essa mensagem aqui, a gente conclui aquele bloco de paradas de abastecimento. A gente vai passar na semana que vem já para um outro bloco na nossa jornada de recalculando a rota. Mas essa mensagem aqui tem a ver com tudo que a gente já tem visto. Eu preciso ser cheio de Jesus, porque Ele é o próprio Evangelho. Jesus é a salvação que todo mundo precisa. É o destino que todo mundo almeja, mesmo que não consiga definir o que é. Eu quero um céu, é Jesus. Eu quero realização da minha alma, é Jesus. Jesus é tudo o que nós necessitamos. Agora, na nossa jornada para apresentar Jesus, eu preciso me alimentar bem, preciso descansar bem. Você como um bom profissional, qualquer que seja o seu trabalho, você como um estudante, você como alguém que assume de fato a responsabilidade de levar o Evangelho através da sua vida e através das suas palavras, você precisa descansar e precisa se alimentar bem. Então, também, obviamente, não deve confundir de que a gente vai viver para comer e para descansar. Pelo contrário, a gente tem que viver para cumprir o propósito que Jesus nos entregou. Mas a gente precisa de descanso, precisa de se alimentar bem. A gente precisa cuidar bem do nosso corpo. Se a gente quiser ir longe, a gente precisa se alimentar bem, precisa se cuidar bem. E Deus quer que a gente vá longe. Porque nem todo mundo tem a mesma perspectiva, noção e compromisso que talvez você tenha. Nem todo cristão compreende a responsabilidade que você já compreende. Então eu queria fazer uma oração com você agora. Você que já entendeu isso. Se você não entendeu, você precisa entender. Mas se já entendeu, você pode recalcular a rota se você não estiver dentro dessa jornada. Tá bem? Com alegria, então, que eu reflito e quero refletir isso com você. Antes de fazer a oração, eu quero que você entenda mesmo de que você é um agente de Jesus no mundo. E você está rodeado de pessoas que Jesus quer alcançar. Então, permita Jesus viver a sua vida para Ele alcançar as pessoas através de você. Abra sua boca, pronuncie a salvação através de Jesus Cristo, ok? Então, assuma essa responsabilidade como aplicação para a sua vida. Não estou fazendo isso, então recalcule a rota. Recalcule a rota e entre de fato no caminho correto, na jornada que você deve seguir, tá bem? Então vamos orar. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor é bom, tem guardado a nossa vida, nos mostrado o caminho que devemos trilhar. Bendizemos o Senhor e pedimos que o Senhor de fato nos abençoe, encha o nosso coração com mais do Senhor, mais da sua graça e nos faça lembrar todos os momentos da nossa vida de que temos uma missão para cumprir. Mas não podemos e nem vamos conseguir ir longe, nem podemos ter tanto sucesso como o Senhor quer nessa jornada se a gente não cuida de fato da nossa própria vida, de ser cheio de Jesus, de cuidar bem do corpo que o Senhor nos deu para administrar, nos alimentando bem, descansando bem e tendo os exercícios que necessitamos dentro da nossa sociedade, porque muitas vezes vivemos uma vida muito sedentária. Nos abençoe com relação a isso, Pai. Que o Senhor nos faça avaliar o nosso corpo, pensar aonde nós iremos, como nós iremos, aonde chegaremos. É claro que só o Senhor mesmo pode nos dar o senso de utilidade para a nossa vida, para que a gente valorize de fato tudo isso que o Senhor nos mostra aqui. Nos abençoe, Pai, para que a gente não viva a vida para nós mesmos, pensando somente em nós mesmos. Nos abençoe. Abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Então, queridos, pensem muito acerca disso. Queria que você considerasse essas mensagens, mas essa em particular, para que Deus de fato haja através da sua vida. Quantas coisas importantes Deus quer realizar através da sua vida? Pense nisso. Pense nessa semana. Quantas pessoas Deus vai colocar ao seu alcance? Você pensa assim, eu preciso muito. Precisa mesmo. Precisa, mas você tem um pastor, né? Jesus é o teu pastor. Você já não precisa mais ficar preocupado, e nem você já tem descanso nele. Então você precisa entender de que Jesus tem te dado o que você tem. Quantas coisas boas você tem, a sua saúde, o seu emprego, a sua profissão, as suas competências, os seus dons, talentos. E quanto mais o Senhor quer lhe conceder para que você desempenhe muito bem a tarefa que Ele já te encarregou. Então, pensa a respeito disso. Não permita que durante a semana você não deixe de fazer isso, ok? Deus abençoe. Se você é a primeira vez que está acompanhando a gente aqui na Igreja Aliança, fique à vontade de nos seguir nas redes sociais. Jesus abençoe sua vida e abençoe a todos que estão acompanhando essa mensagem, mas também, obviamente, tenha acesso às outras mensagens, faça as perguntas que você quiser aqui mesmo no nosso canal do YouTube. Teremos o maior prazer de entrar em contato com você, se você quiser, mas eu sei que você, se tiver interesse mesmo, né, você pode nos acompanhar sempre, estamos à disposição para lhe ajudar. Deus abençoe, uma excelente semana. No próximo domingo estaremos aqui no mesmo canal e também no mesmo horário. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.